tu consegue relembrar bem os conteúdos. Porque, primeiro, é muito conteúdo que tu vai estudar, muita coisa, e você vai chegar no ponto que você vai esquecendo o que aprendeu lá atrás. Então, tira um dia da semana só para ver essas questões repetidas aí, essas questões que tu já resolveu, essas questões comentadas, que elas são poderosas. Eu não sei se o senhor tem um hábito, mas se caso tenha, eu gosto de fazer revisões, anotações, muitas anotações. Quando você coloca no papel aquilo que você entendeu, não copiando, você vê determinado assunto lá e faz um resumo com as suas palavras do que você entendeu. É uma forma de você colocar no papel e organizar as ideias. E aí você meio que você ensina para você mesmo. É outro método que eu fiz muito, principalmente no começo, quando eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu era perdido, eu ia fazendo resumo, me ajudava muito e era o meu material de revisão. Então eu tirava lá sábado ou domingo, acordava cedinho, lia tudo que eu tinha feito ali, fazia uma anotação adicional e depois disso eu ia resolver questões. Então aumentava muito a margem de acerto, porque tinha acabado de ver algo, né? E aí lembrava da teoria, lembrava de tudo e conseguia progredir. É chato, essa é a parte chata de estudar, mas ela é poderosa para acertar questões. E hoje, né, dita essa questão, vou quebrar um pouquinho aí nosso ritmo. A gente vai pegar uma lei de 93 páginas hoje. Ela vai estar na sua prova. Eu garanto para você que ela vai estar na sua prova. Não é difícil, não é difícil. Só que ela exige leitura e interpretação de muita coisa, que é a lei orgânica do município de Acreúna, tá? E antes da gente entrar na lei orgânica em si, você tem que entender o contexto que surgiu sobre a lei orgânica. A gente tem, né, a gente vai chamar isso aqui de triângulo legal, né? Triângulo da legislação. A parte mais importante da legislação, a lei mais importante que a gente tem, a base mais importante que a gente tem da legislação é a Constituição Federal de 1988. Vou fazer aqui um esqueminha para o senhor conseguir ir vendo como que funciona isso. Deixa eu abrir o Word aqui, que a gente vai construir esse conhecimento. Aqui, agora deu certo. Então, ó, para o senhor ver, tá vendo o Word aí, não tá? Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir os pontos mais importantes, né, o conhecimento primário que a gente precisa ter antes de entrar na lei orgânica do município. Então, vamos lá. Qual é a lei mais importante que existe no Brasil? Qual é o nosso princípio constitucional? A gente vai dizer que é a Constituição, tá? A Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Essa é a lei mais importante do Brasil. É ela que vai disciplinar todas as outras. Qualquer lei que for criada e não obedecer os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, ou somente chamada Constituição de 1988, ela é inconstitucional. Isso quer dizer que ela não pode ser aplicada, ela tem que ser anulada. Então, por exemplo, o Wender quer defender a pena de morte. O Wender acredita que o Brasil será um país melhor se a gente começar a matar pessoas, né? Pena de morte lá para as pessoas que cometerem um crime. Se eu conseguir aprovar essa legislação, ela não vai criar efeito, ela não vai começar a ser praticada, porque ela vai contra o princípio da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição diz para o Wender que o princípio da dignidade da pessoa humana é cláusula pétrea, e a dignidade da pessoa humana diz que todos têm direito à vida. Todos têm direito à vida, impreterivelmente, independente da condição, você tem um direito à vida. E mais do que o direito à vida, você tem direito a ter uma vida digna, com direito à saúde, educação, lazer, trabalho, transporte, moradia e todos os outros direitos sociais que lhe cabem. Então a Constituição diz que eu não posso matar ninguém, tá? A Constituição diz para mim que o Wender não pode matar ninguém, que não pode criar uma lei para matar ninguém, porque todos têm direito à vida. E se o Wender criar uma lei,
que vai contra a Constituição, por exemplo, criando a pena de morte. Se o Wender fizer isso, ele está agindo com um ato ilegal, um ato inconstitucional. A Constituição não dá base para isso, beleza? Então, essa é a nossa lei mais importante, a Constituição da República Federativa do Brasil. O Brasil já teve 7 constituições. 7 constituições. Então, por isso que é sempre bom dizer que ela é a Constituição de 88, que é tida como a nossa 7ª Constituição, tá? Ela é a nossa 7ª Constituição. O Brasil, Constituição. O Brasil já teve outras 6 constituições. Só que a que deu certo até agora, né? A que está dando certo até aqui, é essa Constituição, que a gente vai chamar ela de Constituição Cidadã, porque ela olha muitos direitos sociais, tá? Ela é a Constituição que mais se aproxima do povo. Então, a primeira lei, a mais importante, a gente vai dizer que é a Constituição. Dito isso, a gente tem um segundo hall de legislação, que a gente vai chamar de legislação extravagante, tá? Legislação extravagante, tá? Ou legislação, simplesmente chamada também, a gente também vai chamar de legislação geral. Então, ó, são 2 conceitos e a gente vai colocar lado a lado, tá? A gente vai colocar lado a lado porque eles se complementam. A gente tem, senhor Geuto, a gente tem o Código Penal, né? A gente tem um Código Penal que fala o que a gente não pode fazer, né? Matar alguém não pode, sequestrar os outros não pode, roubar os outros não pode, né? Enfim, tem um monte de coisa lá que a gente não pode fazer que está no Código Penal, que é de 1941, que é o Código Penal de Getúlio Vargas, nosso Código Penal. Veja, esse Código Penal é uma legislação além daquela que está na Constituição. Por isso que a gente diz que é uma legislação extravagante. Ela é além, ela é extra, tá? Além daquilo que está na Constituição, a gente vai ter essa legislação. Wender, já entendi. Então, essa legislação aqui, ela tem tanto valor quanto a Constituição Federal? Não, não tem. Se a gente for medir forças aqui entre a legislação extravagante, ou a legislação geral, ou qualquer outra legislação com a Constituição, vai preponderar a Constituição Federal de 88. Ela é mais importante. Essa legislação geral, ela vem para explicar aquilo que está na Constituição. Wender, não entendi. Simples. A Constituição fala que todos têm direito à vida, não é isso? Está lá na Constituição. É um princípio fundamental. Todos têm direito à vida. Independente de raça, credo, cor, religião, posição política, independente de qualquer coisa. Todos têm direito à vida e o direito a uma vida digna. Aí vem o Código Penal e ele fala assim para mim, ó, matar alguém pena de... acho que é pena de 4 a 15 anos, 5 a 15 anos, 6 a 12 anos. Matar alguém pena de 6 a 12 anos. Então o que ele está dizendo para mim? Tem um direito à vida, tá na Constituição. E se você ainda assim não respeitar esse direito à vida, você vai ser punido com a prisão, com crime de homicídio, tá? E aí vai ter os agravantes, os atenuantes, mas vai ser punido com a pena de homicídio. Então a legislação geral, ela vem explicar o que a Constituição está trazendo como inovação, tá? Ela vem explicar o que está na Constituição. Abaixo da legislação, a gente tem os decretos, tá? A gente tem os decretos e as normativas, tá? A gente tem os decretos e as normativas. Então, ó, a legislação vai dizer como é que essa coisa vai acontecer. O decreto ele vai colocar em prática. Ele vai executar o ato, tá? E o decreto ele pode ser feito pelo presidente da República, pelo prefeito, pelo governador, tá? O decreto é simples de fazer, tá? Não precisa de mais ninguém, só basta o cara colocar lá no papel. Quer um exemplo? Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela não veda o direito de ter uma arma de fogo. E aí foi criado a Lei 10.000, se não estiver enganado, é 10.281, 10.288. Enfim, foi criado o Estatuto do Desarmamento. Eu não lembro a legislação agora. Mas foi criado o Estatuto do Desarmamento dizendo que você não pode ter arma de fogo, no geral. Mas, se você for na Polícia Federal e declarar a necessidade de uma arma de fogo, você pode ter essa arma de fogo. Tá? Você dizer que trabalha com segurança pública, dizer que já foi ameaçado, dizer que já foi assaltado várias vezes, são argumentos que justificam você ter uma arma de fogo até para sua segurança, segurança da sua família e segurança da sua empresa. O decreto, ele vem dizer para você, e isso é feito pelo presidente da República sem consultar ninguém. Ele só faz o decreto lá, tá? Por isso que tem ano que a gente tem muitas armas, tem ano que não tem arma para ninguém. O decreto ele vem dizer o calibre da arma que você pode ter e a quantidade de munição que você pode ter.
É para isso que serve o decreto. Ele vai explicar, ele vai legislar em cima daquela legislação que já foi criada. Esse é o motivo da criação do decreto, tá? Então essa é uma tríade. Beleza, Wender, mas você falou hoje para mim que a gente iria estudar a lei orgânica do município. Até agora eu não entendi como é que isso vai aplicar. Simples demais. Se eu for falar para você, Geilton, da hierarquia das normas, eu vou dizer para você que acima de tudo está a Constituição Federal de 88. Abaixo da Constituição a gente vai ter a legislação, e abaixo da legislação a gente vai ter os decretos. Show? Se a gente for falar agora das normas jurídicas, das inovações das normas jurídicas, eu vou dizer para você, Geilton, que primeiro a gente vai ter a Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 88, ela vale para o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, tá? Vale para o Brasil inteiro, Constituição Federal de 88. Abaixo da Constituição, a gente tem a Constituição dos Estados, tá? Então, existe a Constituição do Estado de Goiás, existe a Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais, do Estado do Pernambuco, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Todo estado tem uma Constituição, que são normas que devem respeitar a Constituição, mas que tem uma certa margem de autonomia. Eu posso dizer como é que eu vou cobrar meus impostos, eu posso dizer como é que vai ser meu regime de servidores públicos, né, servidores seletistas e estatutários, tá? Eu posso dizer como é que vai ser a nossa fiscalização de trânsito, por exemplo, quem que vai ficar com essa incumbência. Eu posso dizer como é que vai ser o transporte público, tá? Tudo isso está dentro da Constituição estadual, tá? Então, no estado de Goiás a gente tem a Constituição estadual do estado de Goiás, a Constituição do estado de Goiás, Constituição estadual do estado de Goiás, Constituição estadual. Cada estado tem um, tá? Wender, beleza. E os municípios? Como que os municípios se organizam? Eles se organizam com lei orgânica. Agora a gente começou a falar do assunto. O município ele se organiza com lei orgânica. Beleza, Wender. Então você está dizendo para mim que o município tem a mesma autoridade que o estado? De jeito nenhum. E o município tem mais autoridade que a Constituição Federal de 88 do que a União? De jeito nenhum, tá? O município tem pouca autoridade. A gente vai dizer que ele tem, inclusive, só autonomia administrativa. Ele só pode organizar seu poder legislativo e o poder executivo. Só. Nem poder judiciário pode ter, tá? Nenhum município no mundo, no Brasil, tem poder judiciário. O senhor nunca vai ouvir falar, por exemplo, de juiz do município. O senhor nunca vai ouvir falar, por exemplo, de promotor do município. Sabe por quê? Porque o promotor é competência da Constituição do Estado, tá? O promotor é competência do Estado. Ou a gente vai ter o promotor do Estado, ou a gente vai ter o membro do Ministério Público, que é da União, tá? Então, ou ele é estadual, um concursado, um servidor público estadual, ou é um servidor público federal. Olha que diferença. Wender, fui condenado por um juiz. Aí eu vou perguntar assim para o senhor, ó. Beleza, o senhor foi condenado por um juiz estadual ou foi condenado por um juiz federal? Porque juiz municipal não existe. Não existe, nunca vai existir, tá? O município não tem competência, não tem para o poder judiciário. Somente poder executivo, prefeito, e poder legislativo, Câmara dos Vereadores. Então são os dois poderes que vão trabalhar independentes e harmônicos entre si. Não vai ter briguinha entre eles não, tá? Eles vão conversando lá para constituir direitos, garantias, avanços, tá? Tudo aquilo que for de interesse do município. O município tem receita própria, então a gente vai dizer que ele tem autonomia econômica, tá? Autonomia econômica, ele tem receita própria, ele pode criar seus impostos para arrecadação. E o município tem autonomia administrativa, tá? Ele não tem que pedir autorização para outro município, nem pedir autorização para o Estado, nem pedir autorização para a União para governar, por exemplo. Ele pode se autorregular, tá? Ele pode se autorregular desde que não fira aquilo que está na Constituição do Estado e desde que ele não vai ferir aquilo que está na Constituição Federal. Wender, não entendi nadinha. Simples, vamos voltar naquela história de novo. A Câmara Municipal de Vereadores aprova o direito à pena de morte no município de Acreúna, por exemplo. Os vereadores lá estão meio nervosos lá com o crime organizado, falam assim, vamos resolver. Vamos pegar um botijão de gás e vamos subir 15 metros de altura e soltar na cabeça do cara que fez o assalto. Se ele sobreviver, ele está livre. Se ele morrer, caixão em vela preta. Olha que ideia boa. Vou fazer um projeto de lei. Olha que ideia maravilhosa, não é? A pessoa faz um assalto, toma um botijão de gás na cabeça. Se sobreviver, tá vivo. Se não morrer, vai ter que ser aquele industrial, sabe? Aquele de 120 kg. Aquele lá serve. Esse de cozinha não serve, não. Aí, ó, o cara criou a lei e colocou a lei para praticar. Beleza. Aí, a Constituição do Estado, Geilton, fala assim para mim, ó.
direito à vida, inegociável, tá? Todos têm o direito à vida e dignidade da pessoa humana, tem que ser respeitado, tá? E a Constituição Federal fala assim, de jeito nenhum que você vai fazer isso, tá? Sabe por quê? Porque todos têm direito à vida, tá? Ninguém pode ser morto pelo Estado. O Estado, ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém, tá? Então, ó, as legislações superiores, elas anulam aquilo que a lei orgânica do município criou. Anula, não pode. Tem que respeitar os princípios constitucionais. Agora, olha a diferença, Geilton. O prefeito consegue aprovar um projeto de lei para levantar um crédito suplementar para pagar os servidores públicos. A Constituição do Estado pode impedir isso? De jeito nenhum. O município tem autonomia administrativa, o município tem autonomia econômica, a União, o Estado não tem nada a ver com isso. Ah, beleza, Wender. E a Constituição Federal? Não tem nada a ver com isso. Está dentro da sua legislatura, está dentro da sua autonomia. A Constituição Federal não tem nada a ver com isso, tá? Vai aprovar a lei orgânica lá, vai passar mais um crédito suplementar, quer dizer, está endividando o município para pagar servidor público. É claro que isso não é pagar conta, né? Fazer mais dívida, mas o município ela tem essa autonomia. Então, essa é a hierarquia das normas. Se eu tivesse aqui numa aula de direito constitucional, Jailton, eu ia falar para o senhor que isso aqui é a pirâmide legal, tá? A pirâmide legal. A pirâmide das leis, tá? A gente tem a Constituição, em primeiro lugar, a Constituição do Estado, em segundo lugar, e a lei orgânica do município. Beleza? O município, então, ó, como que o município vai funcionar? O município ele vai funcionar com dois poderes, tá? Dois poderes que vão trabalhar harmônicos, independentes entre si, que é o executivo e o legislativo. Executivo, a gente vai ter a figura do prefeito, né? Vai administrar a cidade. E o legislativo, a gente vai ter a figura dos vereadores, tá? Regido pelo presidente da Câmara, que tem duas funções, tá? Sabe quais são as funções dos vereadores? Fiscalizar o prefeito. Fiscalizar o prefeito? Fiscalizar. Sabe de outra? Não. Aprovar leis, tá? Criar leis, aprovar leis, inovar no ordenamento jurídico, tá? Essa é a função do Poder Legislativo do município. E a função do prefeito? Qual que é a função do prefeito? A função do prefeito é administrar a cidade, tá? Essa é a principal função dele. Mas tem mais uma? Tem, ele vai fiscalizar a Câmara, tá? É um olhando pro outro. Fiscalizando o outro. É, um olhando pro outro assim, ó, não faz feiura não, tá? Ó, tô te ouvindo, né? E aí, esse concurso aqui, como é que foi esse concurso aqui? Isso aqui tá errado, tá? Então, a gente vai falar que é o princípio de pesos e contrapesos, tá? É um olhando pro outro. Se um fizer feiura, o outro fala, opa, olha aí, né? Olha só, vou ter que caçar seu mandato, olha aí. Beleza. Aí, ó, pensa o seguinte, Jailton, imagina que o prefeito, ele fez feiura. Sabe aquele prefeito lá aquele que deu uns tiros na ex-mulher lá, como é que é o nome dele? Lá de. Qual é aquela cidade lá que o cara deu uns tiros na ex-mulher? Na Soitã Leite. Na Soitã, não é? O cara. Iporá, grande Iporá, cidade maravilhosa. O guerreiro largou da guerreira e a guerreira seguiu a vida, né? Vamos viver a vida, tô nova. Arrumou um menininho lá, rapaz, pra namorar e não deu muito certo, não. O prefeito ficou chateado, o coração ficou magoadinho. O que ele fez? Aquilo que todo homem faz, né? Foi beber. O problema é que depois que ele bebeu, ele falou assim, rapaz, quer saber do negócio? Vou acabar com a minha vida hoje. Foi lá e descarregou o revólver, né? Uma pistola, inclusive, descarregou a pistola lá na casa dela, né? Aí o Ministério Público Federal, né, o Ministério Público Estadual olhou para isso e falou, nossa, que feiura. Vai conhecer o caranguejão, vai conhecer o presídio. Vamos lá para o senhor passar um tempo lá, repensar a vida, acalmar, né? Que às vezes ele está nervoso, acalmar um pouquinho, depois o senhor volta. Quando o prefeito saiu, quem tinha que assumir, teoricamente, era o vereador. Só que o vereador estava envolvido numa história lá muito mal explicada dos transportes, tá? No enriquecimento ilícito, umas histórias lá muito torta lá. Aí quem que assumiu, então? Presidente da Câmara. Não, o outro poder. O outro poder é o poder legislativo. Na falta do prefeito, na falta do vereador, o cargo passa para o poder legislativo, no caso, o presidente da Câmara, interinamente, até resolver a questão do prefeito. Ah, o prefeito não vai voltar, o prefeito morreu, o vereador também não pode assumir? Beleza. Então, se tiver faltando menos de 2 anos para o fim do mandato, continua com o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara vira prefeito e termina o mandato. É o chamado mandato tampão. Se tiver faltando mais tempo, aí faz uma eleição. Por exemplo, se tiver 1 ano, né, 1 ano e meio, até no máximo 2 anos do início do mandato, tá? Até 2 anos, faz uma nova eleição para a gente escolher quem que vai ser o novo prefeito, o novo chefe do Poder Executivo Municipal. Beleza? Tranquilo.
Então, isso é a Câmara Municipal. Então, esse é o conceito inicial. Câmara Municipal. O que eu tenho que saber, Wender, agora de Câmara Municipal? Primeiro, você ser vereador, você pode, se acaso tiver compatibilidade de horário, ter um cargo como servidor público municipal. Então, o Wender, ele é enfermeiro do município. O Wender é enfermeiro e o Wender ganhou a eleição para vereador. Olha que legal. O Wender agora é vereador também, né? Ele é enfermeiro e vereador. O Wender pode ser enfermeiro e vereador? Pode, se não for no mesmo horário. Então, se o Wender conseguir trabalhar à noite, que é difícil, né? E ficar como vereador durante o dia, o Wender pode, tá? Pode. Tudo tranquilo. E ele pode receber os 2 salários. Se o Wender ganhar para prefeito, ele não pode ser servidor público. Tá? Ele não pode ser servidor público. Aí ele tem que ser prefeito, ele fica afastado do cargo, né? Fica lá como prefeito, ganhando 25 mil reais por mês, que eu acho que é um salário justo, né? Todo mundo ganha 25 mil, o Wender tem que ganhar 25 mil também. E aí o Wender fica lá como prefeito até terminar o mandato. Terminou o mandato, o Wender volta para aquela função dele, que ele nunca vai perder, que é de servidor público, porque ele passou em concurso público, então aquela função fica guardadinha ali. Quer um exemplo disso? Demóstenes Torres, né? Grande Demóstenes, que pessoa maravilhosa, né? Foi pega aí umas coisas muito estranhas com o Carlinhos Cachoeira, né? O Senado Federal olhou estranho para ele e falou: Nossa, Demóstenes, que feiura, ó. Você vai ter que voltar lá para Goiás, lá. Ele falou: Não, tem problema não. Foi embora, chegou lá em Goiás, chegou lá no TJ, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, falou assim: Ó, sou juiz. Nem juiz ele é. Sou desembargador. Vim assumir o meu cargo aí. E aí ele voltou, depois de acho que de 15 anos lá que ele estava como senador, deputado, aquela coisa de política toda, ele volta lá pro cargo dele como desembargador. O Wender, mas o cara foi pego num caso de corrupção, ele não deveria perder o concurso dele? Não, porque isso não tem relação com o concurso dele. Ele fez isso enquanto era senador, né? Se foi corrupção ou não foi, não me interessa, mas como era um cargo que era desvinculado àquele concurso que ele tinha passado, ele não fez na iminência do concurso dele, ele estava como senador, não tem ligação, ele não vai ser cassado, o cargo dele continua lá, beleza? Um tapa na cara na nossa sociedade pra gente ficar revoltado. Vou abrir aqui pro senhor a legislação, vamos ver o tamanho desse problema, né? Vamos ver se esse negócio é difícil? Deve que não, deve que é tranquilo. Lei orgânica do município, tá? A gente vai chamar de lei orgânica porque ele é o início do município, tá? O senhor vai ver que ele parece muito com aquilo que a gente encontra lá na Constituição, tá? Lá, o que a gente encontra lá na Constituição Federal de 88, vixe, pulei muito. O que a gente encontra lá na Constituição Federal de 88, a gente vai encontrar na lei orgânica. A escrita é copiada, tá? Mas eles falam que não é copiada não, que é inspirada. Ah, é inspirado. Inspirado nada, copiaram o que estava lá na Constituição. Então, muito do que a gente vai ler aqui, a gente já viu em dado momento, tá? Lei orgânica do município de Acreúna. Ah, Wendy, então quer dizer que vai ter uma lei orgânica lá de Goiânia? Sim, vai ter uma lei orgânica do município de Goiânia. Vai ter uma lei orgânica de Santa Helena? Vai ter uma lei orgânica lá também. Todo município vai ter sua lei orgânica, que é a base da sua Constituição legal. Beleza, Wender. Mas quem que cria essa lei aqui? É o prefeito? É o governador? Quem que cria essa lei? Quem cria essa lei é o próprio município, tá? Os vereadores que são eleitos ali no ano que o município ele ganha a sua autonomia administrativa, né? A partir do momento que cria a lei, que é criada a lei que cria o município, tá? Aquele momento que o município ele passa a ficar independente, ele elege ali os vereadores vão sentar e a primeira coisa que eles vão fazer é votar a lei orgânica do município, tá? Ela pode ser reformada de tempos em tempos, de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, ela é reformada, né? Às vezes tem algumas alterações que é importante ali, mas o primeiro ato, tá? O primeiro ato, quando forma uma cidade de verdade, é votar a lei orgânica do município, que vai definir, né? Competências, atributos, responsabilidade, direitos, tá? Então vamos olhar para lá. Preâmbulo, ele é muito parecido com o preâmbulo da Constituição. Nós, vereadores, lembra que eu te falei que é os vereadores que votam esse negócio? Do município de Acreúna, reunidos em Assembleia Constituinte, em nome do povo, procurando contribuir para a instituição de um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores unidos de uma sociedade irmã, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e externa, com a solução justa das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de lei, a lei orgânica do município. Então, promulgamos. Quando ele fala para o senhor assim, ó, estamos promulgando, ele está dizendo assim, ó, a gente votou aqui e a gente decidiu que vai ser dessa forma, tá? A gente está anunciando que vai ser assim, tá? Que nem a proclamação da independência, tá?
O cara chegou lá no Rio e falou, ó, somos independentes agora, tá? Não teve guerra, não teve nada, é só não sei o que era. Assim também é a promulgação da lei orgânica do município. Dito isso, vamos lá ver o que tem nessa lei orgânica aí. Disposições preliminares. O município de Acreúna é parte integrante inseparável do território de Goiás. Vamos imaginar que o município de Acreúna ficou revoltado. Eles querem virar um estado agora. Acreúna daquele tamanho quer virar um estado. Ele pode fazer isso? Não, porque isso vai ferir a Constituição do Estado. A Constituição do Estado, ela diz que a Acreúna nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai virar um Estado. Ela é uma parte inseparável do Estado de Goiás, tá? Pode ratear o quanto quiser, não vai virar Estado. Wender, mas como que a Acreúna poderia virar um Estado no futuro, assim, uma coisa muito doida? Se, e somente se, a Constituição do Estado de Goiás criar essa possibilidade. Ou então tiver uma guerra e a Constituição do Estado de Goiás não valer mais nada por invasão, por guerra, enfim, aí seria uma outra história. Mas enquanto tiver essa Constituição aí, o município de Acreúna nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai virar Estado, ou vai virar, enfim, independente de Goiás. Que goza de autonomia política, tá? Vai ter o poder executivo, vai ter o poder legislativo lá, tá? Vai ter o prefeito, vai ter o vereador. Então ele tem autonomia política. Administrativa, tá? Eles vão governar conforme achar que seja justo, tá? Não vai pedir autorização para ninguém, desde que respeite os princípios da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Financeira, eles vão ter o dinheirinho deles, tá? Vai cobrar imposto da gente, olha que legal, né? Imposto do lixo, imposto da água, imposto da eletricidade, imposto do transporte público, coletivo, vai cobrar um pouquinho da gente ali também, tá? Claro que vai tirar um pouquinho da gente. Nos termos da Constituição da República Federal e da Constituição do Estado, ó, tá vendo? Ó? Wender, vou cobrar imposto de você, ó, mas só aquilo que a Constituição Federal deixar e só aquilo que a Constituição do Estado deixar, tá? Não vou entrar no mérito da situação fiscal porque é muito complexo, não está na sua prova, não precisa disso. Mas que o senhor saiba que tudo que é cobrado no município é autorizado pela Constituição Federal e é autorizado na Constituição do Estado, tá? Wender, se criar um imposto fora dessa condição, se criar um imposto fora desses casos previstos, esse imposto não pode ser aplicado até que o governo federal e o governo estadual ele autorize, tá? Então, por exemplo, imagine que o prefeito de Acreúna, não, prefeito não, a Câmara de Acreúna cria o imposto do sol. A gente vai cobrar pela energia, como é que é o nome dessa energia do sol? Solar. Energia, como é que é o nome? Solar? Solar. Isso. Eles vão começar a cobrar pela energia solar, que é um absurdo, né? Porque o sol tá aí para todo mundo, né? Mas eles querem começar a cobrar porque tá barateando muito a eletricidade, eles querem ganhar isso. Se forem criados sem observar a Constituição Federal e a Constituição Estadual, é ilegal, é inconstitucional e o prefeito pode ser até punido por não observância daquele princípio que é a Constituição Federal, tá? Então, não pode, só pode cobrar aquilo que é autorizado. E por esta lei orgânica, leis e normas que adotar. Limites do território pode ser alterado na forma da lei estadual. Eu quero, hoje, Ailton, que o município de Acreúna comece lá a pegar Santa Helena também. Quero que pegue Rio Verde. Eu quero virar um município grandão. Eu posso? De jeito nenhum, tá? O município não tem essa autonomia. Porque todos os municípios são iguais, eles são independentes, tá? Eles têm o mesmo valor. Existe uma igualdade entre os municípios, tá? Quem que pode fazer isso? A Constituição do Estado, tá? Então vai fazer uma votação ali, principalmente da população que está envolvida, se tem interesse em fazer a fusão de município. Se tiver o interesse da fusão de município, tá? Isso vai ser aprovado na Constituição do Estado, e aí vem a lei criando, né, esse novo município que vai ser a fusão ou a extinção de municípios, tá? São símbolos do município, a bandeira municipal, o brasão, o hino do município e outras estabelecidas em lei. Então a gente vai colocar aqui, ó, como sendo a bandeira, o hino e o brasão, tá? Partindo do princípio que a bandeira, o hino e o brasão. As outras não vai vir cobrando porque estão pedindo só a Constituição Federal. Se vier cobrando, vai cobrar isso daí. Que assegure a representação da cultura, da tradição e da história de seu povo. A gente vai falar da história do município, hein? A história do município de Acreúna. Então, a data comemorativa de emancipação político-administrativa é 14 de maio, tá? Foi 14 de maio que o município virou município, né? Que passou a ser reconhecido como município. A autonomia do município é assegurada pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito e vereadores, pela administração própria de assuntos que são interesse especialmente que se refira
Decretação e arrecadação de tributos de sua competência. O município pode criar ali a decretação, como que vai ser cobrado, quando vai ser cobrado, tá? Dentro dos limites impostos pelas constituições. Olha o que eu falei para o senhor. Constituição Federal e Constituição Estadual, tá? Dentro desses limites, ele pode criar seus impostos ali. Aplicação de suas rendas sem prejuízo das obrigações de prestar contas e publicar balancetes nos prazos na forma da lei orgânica, atendido às normas do artigo 37. Beleza, Wender, não entendi nada. Isso aqui é muito simples. O município, ele tem uma arrecadação, certo? Tem uma arrecadação lá. Aí imagina que o município ele quer fazer um investimento. Imagina que ele quer investir no fundo que vai dar uma renda ali por mês. O município pode fazer isso? Ele pode fazer esse investimento? Só pode se estiver previsto no artigo 37 da Constituição. Tá? Então ele vai colocar esse dinheiro lá, por exemplo, no offshore, que é um investimento estrangeiro. Tá? Ou vai colocar isso no CDB, no LCA, no LCE, enfim, independe da forma de investimento. Ele só pode fazer se tiver na Constituição, tá? Essa autorização. O município vai pegar esse dinheiro e vai fazer um show. Vai fazer uma festa lá, a agropecuária lá vai trazer o Gustavo Lima, que cobra 1,5 milhão para estar numa festa. Gustavo Lima já foi mais humilde, né? Gustavo Lima precisa de um pouquinho mais de humildade, coitado. E aí quer cobrar 1,5 milhão. Ele pode fazer isso? Cara, pode se os princípios constitucionais deixarem. Por exemplo, como é que está a saúde? Como é que está a educação? Como é que está o saneamento básico? Como que está a moradia da população? Como que está aqueles princípios fundamentais, tá? Se tiver, e o município tiver renda e justificar o investimento, tá? Justificar o investimento, ele pode fazer esse investimento do jeito que quiser. Organização de serviços públicos municipais, transporte público, é o município que vai organizar. Trânsito, quem melhor que pode organizar o trânsito do que o município? O município tem que organizar o trânsito, tá? Saúde, quem tem que organizar a saúde é o município, tá? Inclusive tem uma transferência direto do governo federal direto para a conta do município, tá? Para organizar a saúde, tá? O município de Acreúna pode criar, organizar e suprimir distrito, tá? Só distrito, dentro daquilo que é disposto em lei estadual, tá? Dentro da lei estadual, da forma que é feita a criação de distrito, o município pode criar. Wender, não entendi. Simples demais. Imagina que tem uma fazenda que fica 15 quilômetros de Acreúna. Uma fazenda que está dentro do território de Acreúna, mas que fica 15 quilômetros. Imagina que ali ó, tem um povoado, um conglomerado de pessoas ali, que não tem assistência à saúde, que não tem assistência à educação, que não tem nada, porque está lá na fazenda. O que o município pode fazer? Ele pode declarar aquela região ali um distrito aprovado por lei municipal, tá? Aprova a lei municipal e manda lá para o estado para entender como que é, vem estudar se realmente vale a pena fazer isso. Cria um povoado ali, cria um distrito que é de competência do município, o município manda um subprefeito e o subprefeito ele fica ali atendendo a demanda daquele povoado que faz parte daquela cidade, tá? Mas está numa região mais afastada. Vai levar a educação para lá, vai levar a saúde para lá, segurança, quando couber, por exemplo, a GCM, que é a Guarda Civil Municipal, enfim, tudo aquilo que dê para fazer a nível municipal para prestar assistência àquele distrito, tá? Mas tem que atender o que está na lei estadual, tá? Lei estadual vai determinar a forma como vai ser o provimento desse distrito e o município vai executar. Certo? Compete. O que compete ao município, tá? Compete muita coisa. Dispor sobre ação de interesse local. Sim. Elaborar o plano plurianual. Diretrizes orçamentárias. Os orçamentos anuais. Respeitando o disposto da Constituição Federal, estadual e na legislação complementar, observando o planejamento adequado. Wender, não entendi nada. Simples demais. Quando o prefeito ganha, ele vai ficar 4 anos, que é o mandato, não é isso? Então, se ele vai ficar 4 anos, ele tem que ter a agenda política dele. E a agenda política dele é assim, ó, em 2024 eu vou gastar 1 milhão. 2025 eu vou gastar 1,5 milhão. 2026 eu vou gastar 2 milhões. E 2027 eu vou gastar 27 milhões. Não nessa ordem, tá? Ele pode inverter a ordem, mas normalmente é assim. Em ordem decrescente, ele declara quanto que vai gastar, tendo em vista o quanto o município arrecada. E esse gasto ele vai ser investimento naquele que ele considera essencial, sem deixar de atender o investimento mínimo que ele tem que atender, que a gente vai chamar de princípio sensível. Então, por exemplo, o mínimo que ele tem que investir é 20% na saúde, 15% na segurança e 10% na educação. Beleza, mas ele pode colocar 50% na saúde?
Pode, se ele tiver receita, se ele achar necessário, se vai construir um hospital, vai construir um posto de saúde, ou vai fazer um concurso público, ele pode, está autorizado a fazer, tá? Então, isso é a agenda, o quanto que ele quer investir nos 4 anos. Isso eu chamo de plano plurianual. A lei de diretriz orçamentária, ou também chamada de LDO, é aquele investimento que a gente vai fazer respeitando a legislação por ano. Então, ó, beleza, Wender, você vai investir lá em 2024, você vai investir 1 milhão. Mas quanto você vai investir em cada mês? Tá? E de que forma que vai ser a distribuição desse dinheiro? Quem vai ser os servidores que vão receber esse valor no final? Ela vai explicar as regras do jogo, tá? E a lei orçamentária anual, ou orçamento anual também chamado, tá? Que é a chamada LO, ela vai dizer como que vai ser o investimento mês a mês, ano a ano. Então, ó, 2024, em janeiro, eu vou colocar 10 mil reais. Em fevereiro, eu vou colocar 500 mil reais. Enfim, a forma como vai ser ano a ano. Então, nada mais é do que a organização do dinheiro, tá? O dinheirinho, quanto que vai ficar em cada lugar. Tem alguma dúvida, Gerilton? Não, tá. Pode prosseguir, tá tranquilo. Show de bola. Então, vamos lá. Instituir e arrecadar os tributos, então vai lá cobrar imposto da gente, né? A gente já paga por imposto, por que não pagar para o município também, né? Arrecadar e aplicar na forma da lei as rendas que lhe pertencerem, tá? Vem o dinheiro do governo federal, ou vem o dinheiro do governo estadual, que dá ênfase e autonomia para o município investir, por exemplo, num plano de contenção da dengue, por exemplo, que é um grande problema que a gente tem hoje. O município tem autonomia para fazer isso sempre prestando contas quando o dinheiro não é dele. Então, se o dinheiro do governo federal, ele vai prestar contas para o governo federal. Se o dinheiro é do governo estadual, vai prestar contas para o governo estadual, tá? E se o dinheiro é dele, não vai prestar conta? Vai também. Mas vai prestar conta para um outro cara, o Tribunal de Contas, tá? Que a gente chama de TCM, Tribunal de Contas do Município. Ah, Wender, já sei, cada município tem um Tribunal de Contas? Não, tem não, tá? A gente tem a ideia do Tribunal de Contas do Estado, tá? O Estado ele cria um Tribunal de Contas para os municípios, tá? Cria um Tribunal de Contas para o município que ele fica de olho para ver se o prefeito não está fazendo safadeza, se os vereadores não estão comprando caminhonete. De repente o vereador ganha 6 mil reais por mês e aparece com a Dodge Ram. Uai, vereador, o que o senhor tá fazendo aí? Teve um negócio assim na minha cidade. O cara era só vereador, ele só tinha ensino fundamental. Aí entrou lá 2 meses, 3 meses lá que era vereador, apareceu com a Dodge Ram e comprou um sítio. Aí a galera falou, uai? O que você tá arrumando aí, guerreiro? Né? Tinha uma história muito mais explicada aí. E não deu nada no final das contas. E tem o Tribunal de Contas do Município. O Tribunal de Contas do Município ele é instituído pelo Estado, tá? O governo do Estado ele vai criar um Tribunal de Contas que vai olhar para os municípios e ver como está sendo aquilo que está sendo arrecadado e aquilo que está sendo feito. Até para evitar funcionário fantasma, o cara ganha e nunca foi trabalhar, tá? Peculato, nepotismo, né? Ah, vou dar emprego para minha mulher, vou dar emprego para os meus filhos, né? Que é isso, cara? Não, tem que fazer concurso público, né? Vai contratar? O tal do nepotismo cruzado, que eu contrato seu filho, você contrata meu filho, aí ninguém fica sabendo, né? Acho que ninguém vai ficar sabendo, esse cara é muito juvenil. Enfim, esses casos que sejam corrupção ou malversação do dinheiro público, tá? Malversação do dinheiro público. Eu pego o dinheiro público e não uso para aquilo que deveria, tá? E sempre respeitando o princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está no artigo 37 da Constituição. Legalidade, tudo que eu fizer tem que estar na lei. Impessoalidade, tudo que eu fizer não pode ter paixão nem raiva, tá? Não vou fazer uma coisa só para prejudicar ou só para me beneficiar. Moralidade, além de respeitar tudo que está na lei, vou respeitar os princípios éticos e morais que regem a nossa sociedade, tá? Publicidade, tudo que eu fizer como agente público, seja vereador, seja prefeito, eu vou dar publicidade. Isso vai ficar no Diário Oficial do município, ou vai ficar lá no site da prefeitura, isso vai ficar em locais públicos exposto, tá? Publicidade. Tudo que eu fizer vai ser público, tá? Até para a população me regular, ver o que eu estou fazendo certo e errado. E eficiência. A administração pública tem que ela tem que andar com um olhar de empresa, tá? Ela tem que ser observada como se fosse uma empresa, ela tem que dar resultados e tem que ser eficiente. Senão, por que a gente tem administração pública, né? Por que a gente paga tanto imposto? É para ser eficiente, é para nos atender, tá? Tribunal de Contas do município não é do município, é do Estado. O Estado cria o Tribunal de Contas que vai atender os municípios. O Ender, vi na internet outro dia que existe o Tribunal de Contas de São Paulo e existe o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Lá é do Estado? Lá não. Lá é a única exceção à regra, tá? Porque quando criaram o Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas do município do Rio,
e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, a lei foi criada depois. Então, já que estava assim, a galera meio que, deixa assim, vamos viver na vida, tá? Só que, Tribunal de Contas, ele é independente, tá? Ele não presta, ele não tem que dar satisfação para o governo do estado, não tem que dar satisfação para ninguém. Ele vai julgar as contas. Pegou as contas no município tal, viu que tá tudo errado ali, ele vai negar essas contas, não vai aprovar, ele vai negar essas contas e vai mandar lá, no caso, para a Câmara, tá? Como a gente está falando do estado de Goiás, ele vai mandar para a Câmara de Deputados estadual e lá pode acontecer 1 milhão de coisas. Pode caçar prefeito, pode caçar vereador, pode mandar prender. Manda prender, tem uns caras aí de vez em quando vai, né? Sai da prefeitura direto para a delegacia, aí vai pro presídio, fica um tempinho lá, de moia, aí volta pra prefeitura e fica nessa. Vai pra prefeitura, vai pro presídio. É uma coisa comum no nosso país, nosso presidente também já foi pro presídio uns tempos aí, né? Ver como é que funciona lá. Conhecer o sistema penal, tem que conhecer o sistema que ele gere, né? Acho bem justo até. Então, vamos lá. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, arrecadar e aplicar na forma da lei as rendas que lhe pertencerem, organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão através de licitação os seus serviços públicos. Wender, não entendi. Simples demais. A prefeitura ela pode criar o regime de concessão ou permissão de uso do serviço público. Por exemplo, transporte público. Transporte público, de acordo com a Constituição, lá no seu artigo 6º, é de obrigação do município, tá? O município que ele tem que organizar o transporte público. Ele é o mais próximo, né? É a administração mais próxima do cidadão, tem que ser um município. Mas o município não quer. Não quero mexer com isso não. Nem mexer com esse povo. Não, quero não. Aí faz um processo de licitação para saber se alguma empresa quer fazer parte disso, tá? Ou empresa tal, né? Paraúna, você quer aqui tomar conta do transporte aqui, Não tô nem aí para esse negócio. Você quer? Vem pagar a licitação e aí você pode explorar o serviço público, tá? Aí faz um estudo do município, vê se compensa ou não e aí faz o processo de licitação. Tanto de concessão, tá? Disso que eu falei para o senhor, de uma empresa grande que vem prestar ali, pegar algo que é de obrigação do município, ou de permissão. Aí permissão, o senhor tem que pensar que é uma empresa pequenininha, que é alguém que é quase que individual. Quer um exemplo disso? Táxi, os taxistas, ou serviço de aplicativo, né? Essa galera aí, é pequenininho, tá? Eles são pequenininhos, são pobrezinhos, tá? E eles vão lá fazer o serviço de concessão e de prestação de serviço a nível municipal, tá? No caso, os Ubers 99, Urbano Norte, essa galera aí que é de aplicativo, tá? Eles precisam da permissão para fazer serviço. Wender, mas eu já trabalhei de aplicativo, não precisa não, eu só vou lá, faço os exames lá, eu faço um exame diferente lá no Detran, né, e aí eu posso. Beleza, porque foi pactuado assim, tá? O Detran, como o Detran estadual no caso, ele vai exigir um nível de cobrança maior lá na sua revalidação de habilitação ou na tirada, né, na concessão, na permissão de habilitação, e aí você pode trabalhar no município. Aí tem uns impostos ali que estão incluídos e são cobrados posteriormente. Dispor sobre administração, utilização e alienação de bens. Geilton, todas as vezes que o senhor vê essa palavra alienação, eu quero que passe na cabeça do senhor compra e venda. Tá comprando ou tá vendendo? Em dado momento. Wender, mas eu comprei meu carro foi financiado. E lá no meu carro está dizendo que ele está alienado no banco. Sim, o banco comprou da concessionária. Vamos imaginar que o senhor comprou lá um Honda Civic. Honda Civic 2024, ar-condicionado, teto solar, imagina, olha que top, hein? Tá lá no Honda Civic. Show de bola. Melhor do Brasil, eu tô concursado, vou lá comprar um Honda Civic. É o certo, tá? Aí você vai lá comprar da Honda, aí a Honda pega o cadastro do senhor e manda pro banco. Aí o banco olha e fala assim, Geilton é concursado? Não, libera para ele vai pagar. Então, o banco compra da Honda e o senhor fica devendo o banco. Então, ele está alienado, ou seja, está pago pelo banco. Quando o senhor quitar o banco vai desalienar, tá? Ele vai tirar do nome dele, vai passar para o nome do senhor. Então, só passa a ser do senhor quando o senhor alinha no seu nome, tá? Então, se eu estou falando de administração, de alienação de bens do município, eu estou falando que o município está comprando e está vendendo. Mas o município está comprando e vendendo o quê? Tudo. Ninguém compra mais do que o Brasil, tá? Município, Estado e União são os maiores compradores do Brasil, tá? Eles compram tudo o tempo todo. Pensa aqui comigo. Saúde. Eu tenho que comprar seringa, eu tenho que comprar agulha, eu tenho que comprar medicação, antibiótico, eu tenho que comprar
EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, luva de procedimento, luva estéreo, sonda, tubo, eu tenho que comprar ventilador mecânico, eu tenho que comprar equipamento de hemodiálise. Quem compra isso? Ué, o município, se tiver condições financeiras, e se não tiver, o Estado compra e cede para o município, tá? E a União também compra. Então, quem faz essas compras por meio de licitação, que é o processo correto, é o município. E essas compras, essa chamada alienação de bens, olha só, esse processo chamado que é alienação de bens, é a compra e venda do município. O Wender, município pode vender? Pode, tá? Pode vender. Às vezes ele tem um bem ali que não é mais de interesse dele, ele pode vender. Imagina o seguinte, imagina comprar uma ambulância. Aí essa ambulância já tá velhinha, já tá gasta, é aquelas antigona, sabe? Uma ambulância que não tem mais utilidade, não tem mais interesse. A gente vai comprar uma que é mais moderna, que dá para fazer um UTI móvel. Então o município ele pode tornar esse bem, que é um bem comum, não é bem comum que fala, é um bem, como é que é o nome daquele negócio, gente? Agora esqueci. Que é um bem do município, desafeta esse bem e aí ele pode vender por meio de leilão, tá? Essa venda tem que ser autorizada pelo chefe do Poder Executivo e tem que ser pública. Não pode vender para quem eu quero, eu não posso dar isso, eu não posso beneficiar alguém. Vai ser um leilão público e aí quem tiver interesse pode participar. Inclusive tem um leilão, todo ano tem um leilão do Detran, do governo estadual, aquelas motos, carros aí que a galera não quer mais interesse, ele passa a ser do governo estadual, e o governo estadual faz um leilão ali para arrecadar. Dizem que recupera a estrada com aquele dinheiro. Eu vou te falar um negócio, tá? Adquirir bens, inclusive, por meio de desapropriação. Aí o desapropriação foi quem fez feiura, tá? Ele vai desapropriar aquele cara que não tem mais direito de ter um móvel. Imagina o seguinte, imagina que o Ender tá vendendo droga lá na fazenda dele, tá plantando as verdinhas lá. Parece alface, né? Verdinho, bonitinho lá, plantando tudo. Olha só. Aí o governo, a prefeitura, o prefeito, ele descobre esse trem. Aí manda a polícia lá. Aí o Ender vai conhecer o Chilindró. Vai lá ficar um tempinho lá, dormindo lá na cama do governo, né? Aí o Ender não podia fazer isso, porque o bem dele, a fazenda dele, deveria ser utilizada para gerar emprego, gerar renda. E o Ender está fazendo crime, olha só, não pode, o governo não gosta que a gente planta as verdinhas, tá? Aí nesse caso, o Ender vai ter a fazenda dele desapropriada, tá? Isso deixa de ser do Ender e vira do governo. O Ender vai receber indenização por isso? Não vai, tá? E não recebe indenização, não. Fica lá pro governo e o Ender fica sem nada, tá? Chorando, chateado, triste, né? Sem as verdinhas para vender, olha que coisa chata, né? Mas, imagina uma outra situação agora, Geilton. Imagina que o governo, ele quer construir uma ferrovia. Vai construir uma ferrovia. E ferrovia, não sei se o senhor sabe, ela não pode... Ferrovia, ela tem uma limitação de movimentação, tá? Porque como elas são trilhos que são engatilhados, ela não pode ter uma elevação acima de 4 metros e não pode fazer movimento acima de 15 graus. Nem para a direita, nem para a esquerda. A ferrovia ela tem que seguir um sentido único, senão o trem não puxa. Chega lá em cima, cai o trem, volta o trem. Dá acidente, daí é errado, então não pode. Então tudo que tiver na frente, a gente tem que arrancar e tem que seguir. Quer fazer a ferrovia? É por isso que fez a ferrovia Norte-Sul, né? Que é quase uma linha reta que corta o Brasil. Se você observar lá, vem lá do Pará, acho que Altamira do Pará, não sei, lá do Pará e vai até no Rio Grande do Sul. É uma linha reta, corta o Brasil, tá? E aí tem os ramais que vão bifurcando, entrando para dentro dos municípios, mas a central não pode mudar, tem que ser, né? Tem uma montanha, corta a montanha no meio. Tem árvore, corta o mato. E a fazenda do guerreiro aqui que não quer? Desapropriação por utilidade pública. Eu não quero, eu comprei minha fazenda, eu paguei meus impostos, eu não quero que venha essa porcaria desse trem aqui não, eu quero cuidar das minhas vaquinhas, não tem nada a ver com isso. O Ender pode reclamar? Claro que não, tá? Claro que não. Supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público é mais importante que o meu interesse, tá? O interesse privado. Nesse caso, vai fazer a desapropriação do terreno que for necessário e vai pagar uma indenização para o Ender. Paga um dinheirinho ali pro Ender, mas no final das contas ele vai ter a terra dele cortada ali. Beleza, Ender, e a terra do outro lado continua sendo dele? Continua, tá? Não deixa de ser dele não. Só aquela parte que vai passar a ferrovia que ele perde o direito sobre ela e é indenizado por isso. Show de bola, Ender. E se for uma rodovia? Mesma coisa, tá? Perde aquela parte ali e aí continua fazendo a rodovia. Show de bola, Ender. E se for um aeroporto?
Mesma coisa, mesma condição, tá? Desapropria a parte que é necessária e o restante continua sendo do dono. Ganha até um dinheiro bacana, viu? Paga muito bem essa parte que é retirada. O governo federal é bem bonzinho nessa parte aí. Aí até que compensa, vai constrói seu trem aí. Até um dinheiro interessante. Então, isso é a desapropriação por utilidade pública, tá? Por necessidade ou utilidade pública, beleza? Elaborar e observar das normas constitucionais a legislação complementar do plano diretor. Isso aqui a gente tem que conversar bastante, tá? Que desgrama é o plano diretor? O plano diretor é o plano de crescimento do município, tá? Então vamos olhar para o município de Acreúna. Imagina que o município de Acreúna, ele está crescendo. Está crescendo. E aí, chegou uma empresa nova. Imagina que chegou uma empresa lá. Hein? A Brixton. Chegou a Brixton lá, vai abrir uma filial lá em Acreúna. Cara, vai abrir uma Brixton em Acreúna, vai gerar renda, vai gerar dinheiro. E vai atrair muita gente para morar lá. Opa, vai atrair trabalhador? Vixe, a gente precisa de um lugar para colocar esse trabalhador. Vai precisar de casa, vai ter que construir um novo bairro praticamente para começar a alocar esse pessoal. Vai construir um novo bairro? Pera aí, a gente tem que mexer no plano diretor. Porque esse crescimento desenfreado do município vai chegar numa condição que vai faltar transporte para esses trabalhadores, vai faltar infraestrutura, asfalto e... Vai faltar asfalto, o que mais vai faltar? Saneamento básico, tá? Coleta e afastamento de esgoto, vai faltar água potável, vai faltar eletricidade, vai faltar escola. Esses caras vão ter filho, eles vão se reproduzir, não é isso? Vai lá, reproduzir muito, inclusive. Vai ter filho esses caras. Então, o plano diretor é o planejamento do crescimento do município. Sempre que ele tiver necessidade de ser alterado, ele tem que ser alterado de olho naquilo que está na legislação estadual. Aquilo que está lá na Constituição do Estado tem que ser observado por plano diretor. Todo município tem um plano diretor, tá? Não pode criar um novo bairro sem o plano diretor, tá? Então, estou na região aqui que tem praia, vai construir um prédio aqui de 50 andares. Pode? De jeito nenhum. Ué, e a sombra que vai fazer lá na praia? E os turistas que vão deixar de vir? Né? O quanto que essa praia ela vai perder com a arrecadação de turismo? Não, tem que observar o plano diretor, tá? Então, o skyline, aquela linha do horizonte, tá? A skyline, ou aquele horizonte vertical, ele tem que ser observado também. Imagina o seguinte, imagina que encontrou petróleo lá no município de Acreúna. É a principal atividade, extração de petróleo. Aí o cara vai lá e o cara quer construir um resort. Vai poder? De jeito nenhum. Alto risco de contaminação. Vai estragar o negócio principal? Tá? Não pode. O plano diretor ele vai dizer como que esse município ele vai servir. Tá? Servir mesmo, tá? Para que ele foi criado e para que ele vai seguir. Beleza? Geil, tu quer perguntar alguma coisa? No caso dessa lei orgânica aí, eu vou ter que ler ela toda, né? Por inteiro, né? Ponta a ponta. Lê tudo, tá? Inclusive, como a gente não tem questões para mostrar para o senhor como que vem essa cobrança, não tem outro jeito. A gente vai ter que ler bastante a lei orgânica, pelo menos umas 3, 4 vezes até o dia da prova. Elas são 90 aí, deixa eu ver quantas páginas. Eu mandei lá para o senhor. Elas são 93 páginas, não é isso? 93 páginas. Mas, eu vou falar para o senhor o seguinte. Leia. Quer ver? Lê 20 páginas por dia. O senhor não vai cansar e vai ter uma compreensão. Lê 20 páginas por dia. Todo dia lê 20 páginas. Inclusive, se o senhor quiser, a gente continua amanhã. O senhor quer continuar amanhã? Quer dar uma leitura hoje? Sim. Lê 20 páginas por dia, em uma semana você vai conseguir ler ela. E até para comentar a gente vai render mais. Inclusive, muito do que está nela está na Constituição do Estado e está na Constituição Federal. Só que no nível de concurso do senhor, que é um nível médio técnico, eles não vão cobrar a Constituição do Estado e também não vão cobrar a Constituição Federal nesse quesito, quando a gente estiver falando de conflito de norma. Mas o entendimento básico da lei orgânica, a gente pode ir linkando com a Constituição Federal e aí o senhor tem maior chance de acertar a questão. Não é difícil, é chato. Que é uma lei chata, falar a verdade. Lei isso aqui tudo é uma droga. Mas precisa disso para passar em concurso, né? Eu quero lá comprar meu Honda Civic, então a gente vai ler ela. Então faz o seguinte. Amanhã... Pode fazer corpo mole. É isso aí, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ler a lei orgânica agora e a gente continua amanhã, pode ser?
Sim, pode ser. E eu vou subir o vídeo amanhã. Amanhã eu tenho 7h30. 9h30 pode ser? Ou fica muito tarde pro senhor? 9h30 fica um pouco tarde, que eu levanto muito cedo. Que horário que fica bom pro senhor? Uai, assim, de 5h30 até 9 horas, assim, para finalizando até 9 horas, para mim fica ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou trabalhar até 7 horas. Que eu trabalho dia sim, dia não, até 7 horas. Eu vou chegar por volta de 7h30. 7h30 a gente começa então. Falando da lei orgânica pra gente passar ela ponto a ponto. Pode ser? Beleza. Pode sim, tranquilo. Beleza. Abraço, Sergio. Boa Valeu. noite pro senhor. Valeu, boa noite.